Aleluia. Bom dia, queridos. Graça e paz. Que bênção, você trocou a praia hoje para estar no melhor lugar. Glória a Deus por isso. Que bênção. Eu sei que você foi grandemente abençoado com essa palavra do seu pastor. Ele é uma bênção, amém? Poderia ter ministrado a manhã inteira, pastor, e a gente teria recebido muito do Senhor. Que coisa maravilhosa, que palavra poderosa. E é uma honra, né, estar aqui compartilhando, né, daquilo que Deus tem colocado no meu coração para esse tempo. Que privilégio também, né, poder ministrar numa conferência com a minha amiga Shirla. Ela que tantas vezes fez menção de vocês. A mim, eu já conhecia de ouvir falar, como eu falei ontem. E é uma grande honra, um grande privilégio, né? E é um grande também, é um grande desafio ministrar quando Shirla ministra, quando o pastor ministra. Aleluia, aleluia. Eu quero retomar, né, algumas coisas que eu falei ontem e mencionar algumas coisas que o pastor também mencionou, Shirla. E eu vejo que Deus mesmo está construindo algo em nós. Deus está construindo algo nessa igreja, nessa cidade, nesse tempo. E que bênção, né, sermos participantes dessa obra que não é de homens, mas é uma obra do Espírito, é uma obra de Deus. E nós somos participantes dessa obra. Que privilégio, que coisa maravilhosa é o que Deus está fazendo em nosso meio. Amém? E ontem eu estava falando sobre nós reverenciarmos aquilo que nós carregamos, de entendermos o propósito, né? De entendermos que aquilo que nós fazemos ao Senhor, que o nosso serviço ao Senhor em nenhum momento se confunde com aquilo que nós somos. E com aquilo que Deus está restaurando nesse tempo, que é restaurar o propósito de sermos casa de oração. E nesse propósito de sermos casa de oração, de nós entendermos que nessa obra que é do Espírito, nós somos cooperadores de Deus. Nós não estamos trabalhando para Deus. E seria uma grande honra, um grande privilégio nós trabalharmos para Deus. Mas Ele não quis assim. Ele quis te fazer um cooperador. E cooperador não é aquele que trabalha para, é aquele que trabalha com. Nós trabalhamos com Deus. Nós trabalhamos conjuntamente. Ele conta conosco, Ele conta com essa parceria. E entendermos o que nós somos é extremamente crucial para esse tempo, é extremamente importante. Deus não vai negociar isso conosco. Deus não vai negociar isso com você. Deus vai negociar algumas coisas com você. Mas sobre o propósito, Deus ele não vai negociar. Porque está escrito, e quando está escrito, com isso Deus não vai negociar. Você entende? Então Deus está restaurando esse propósito de sermos casa de oração, de entendermos aquilo que nós somos e de entendermos também que os dons, que aquilo que nós fazemos, né, para a igreja, para o Senhor, o nosso serviço, não vai tirar de nós esse lugar de comunhão e de intimidade. Deus não vai permitir que você levante diante dele uma agenda para justificar esse lugar de comunhão quebrado, esse lugar de comunhão onde não existe essa intimidade. E é interessante nós entendermos, né, que nós somos a sua casa, nós somos a sua habitação, nós somos a sua morada, para que você não tenha desculpa, para que você não diga que você não pôde estar aqui, porque aonde quer que você esteja, Ele está também. Aonde quer que você vá, Ele vai também. Ele não se ausenta de você. Não te deixo, não te desamparo, não te deixarei. Então, você não tem desculpa, nós não temos desculpas para não sermos aquilo que Deus nos chamou para ser. Amém? E esse lugar de casa de oração, esse lugar de comunhão, esse lugar de intimidade, de entrega, de reverência, de nós conhecermos ao Senhor. E eu estava ouvindo o pastor agora de manhã e eu fiquei me lembrando de quando eu cheguei no Verbo da Vida, quando eu comecei a ser ensinada com a revelação da palavra. Eu tinha a letra, eu tinha o conhecimento, eu tinha a informação, mas eu não tinha a revelação da palavra.
E quando eu me expunha muitas vezes a uma ministração como essa do pastor, né, de hoje de manhã, desse nível de oração, desse nível de palavra, de comunhão, de intimidade, eu me alegrava com aquilo. Havia muita revelação naquilo que estava sendo falado, mas muitas vezes aquilo trazia tristeza no meu coração, porque eu olhava para mim mesma e dizia como eu estou longe disso. Né? Como eu estou distante, parecia ser um lugar que eu nunca chegaria, parecia ser uma realidade que eu nunca iria vivenciar, porque era alto demais para mim. Né? Eu tinha muitas vezes, né, falando de fé, porque eu quero te levar para Hebreus, eu quero te trazer um texto, né, que fala sobre fé, e que normalmente nós usamos para ministrar sobre fé, e eu quero usar ele para a gente falar sobre oração. Porque muitas vezes, né, eu saía de um momento de oração, às vezes em grupo, na igreja, às vezes em casa, e eu saía daquele momento plenamente convicta de que a minha oração não tinha passado do teto. De que aquela oração não tinha sido ouvida, de que não tinha resposta para aquela oração. Como é que você pode estar plenamente convicta de que a sua oração não passou de um teto? Então, isso nunca aconteceu com você? Você nunca orou e nunca saiu daquela oração de cabeça baixa, achando que aquilo não foi ouvido? Então, eu vou me expor sozinha, né, nessa manhã para você ficar confortável. Mas era aquela convicção de que aquilo não foi ouvido, de que aquela oração não foi ouvida. E diante de uma ministração como essa do pastor, né, de você demandar com Deus, de você entrar em juízo com Deus, de você ter essa ousadia de lembrar a Deus as suas palavras, quando que nós alcançaríamos isso? Esse era o meu pensamento. Parecia que seria uma caminhada tão longa que eu nunca alcançaria, que eu nunca chegaria. E talvez, queridos, talvez essa seja também o problema de muitos crentes, né, que nascem dentro de uma igreja. Eu digo assim, eu nasci dentro da igreja, não foi no hospital, não. Eu acho que quando eu nasci, minha mãe já trouxe para dentro da igreja. Então, eu convivi com o ambiente de igreja desde criança. E muitas vezes, essa revelação da palavra, ou até mesmo a palavra, ela parece se tornar tão comum que você não consegue ver além daquilo que está escrito, além das letras. Mas eu quero te conduzir para o livro de Hebreus, no capítulo 11, versículo 6. Eu quero trazer esse texto, né, para esse contexto de oração, de entender, né, essa parceria com Deus, porque se você é casa de oração, você é casa para que alguém more. Então, a gente está nessa parceria com Ele. Então, em Hebreus 11, no versículo 6, diz assim, de fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário. Diga assim, é necessário. Então, eu não sei se você entende, mas algo aqui está sendo requerido de cada um de nós ao nos aproximarmos de Deus. Eu quero falar de oração como esse movimento, essa ação, isso que nós fazemos para nos aproximarmos de Deus. Ele diz, de fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que Ele se torna galardoador daqueles que o buscam. É necessário. Então está sendo requerido de nós algo. Se você quer se aproximar de Deus, é necessário que você creia. E você pode dizer, mas é claro, né, que se a gente ora a Deus, se a gente está aqui na igreja, é óbvio que nós estamos crendo em Deus. Sabe, queridos, eu acredito que se fosse tão óbvio, não haveria esse alerta, porque para mim esse texto é um grande alerta para nós, é uma grande sinalização. É necessário crer que Ele existe. E se isso não fosse um alerta, se isso fosse algo tão óbvio, eu não acredito que estaria na Bíblia. E se está, é para nosso ensino, é para que você cresça, é para que você entenda verdades que são tão preciosas. Essa ousadia de você ir diante de Deus passa primeiro pela sua fé. A oração é um ato de fé.
Porque, naturalmente falando, que loucura é essa, né? O que nós estamos fazendo aqui, as pessoas estão na praia, estão aproveitando a praia, estão vivendo as suas vidas, e você de repente está aqui dentro, você está aqui para aprender da palavra de Deus, você está aqui para ter um tempo de oração. Então, numa situação de dificuldade, as pessoas estão agindo de várias formas, mas você é aquele que entra dentro do seu quarto, você é aquele que fecha a porta. Para ímpio isso é loucura, porque não se resolve coisas dentro de um quarto, não se resolve coisas prostrado, porque essa é a visão que o mundo tem. Quando você entra dentro do seu quarto, você se prostra, e as pessoas vão dizer: você é covarde, você se tranca dentro do quarto, você está prostrado, se levanta, faz alguma coisa, e eles não sabem o quão grande é o que você está fazendo ali, o quão precioso, e o que está sendo construído e determinado naquele lugar de oração. Então, orar é um ato de fé. Se trancar no seu quarto, se prostrar, isso é um ato de fé. É crer que Ele existe e que Ele é galardoador daqueles que o buscam. Eu queria te trazer a lembrança, aquele texto que nós encontramos em Gênesis, no capítulo 4, eu acredito, que fala de Caim e Abel. Todos nós já devemos ter ouvido aquilo no momento de dízimos e ofertas, e é um bom texto, né, para falar sobre dízimos e ofertas, mas eu quero te chamar a atenção para algo, né, que é extremamente importante, porque quando o autor de Hebreus diz que nós precisamos crer que Ele existe, esse verbo, né, crer, fala de você estar totalmente persuadido, plenamente convicto, a ponto de você depositar confiança, estar posicionado em fé nele, em Deus. E quando a gente pensa, né, de se aproximar de Deus crendo que Ele existe, talvez esse seja o diferencial daqueles que têm a sua oração respondida para aqueles que não têm, daqueles que são aceitos por Deus e daqueles que não são aceitos por Deus. Porque o que diferencia a oferta de Caim e Abel? Sabe, queridos, a Bíblia diz que tanto um quanto o outro um dia estavam ali diante do Senhor para ofertar ao Senhor. E se eles estavam ali para ofertar é porque eles foram ensinados. É que eles aprenderam sobre ofertar ao Senhor, sobre entregar ao Senhor, sobre estar ou ir adiante do Senhor. E chega esse momento que Abel vai diante do Senhor, mas a Bíblia diz que ele vai levando das primícias do seu rebanho. Então, Abel, ele sabia o tempo certo de ir. Ele pega das primícias, das primeiras crias do seu rebanho, e ele entende: isso aqui eu preciso honrar, né, ao Senhor, e eu vou entregar isso ao Senhor, e ele entrega aquilo ao Senhor. E a Bíblia diz que ele deu dos seus animais e deu da gordura dos seus animais. O que isso significa? Significa dizer que um altar foi levantado, que animal foi sacrificado, que sangue foi aspergido, porque não tem outra forma de você oferecer da gordura do animal se esse animal não foi sacrificado. Você entende? O que é isso? Um sistema sacrificial ainda. Era assim que eles estavam, debaixo de um sistema sacrificial em que eles precisavam ser aceitos por Deus. E a Bíblia diz que Caim também faz isso, mas Caim faz isso no fim de uns tempos. Ou seja, quando ele bem quis, quando ele bem entendeu, então ele também oferta ao Senhor e ele dá dos frutos da terra. E diante daquelas duas situações, a Bíblia diz que Deus, ele aceitou Abel. Ele teve a sua vida aprovada. E porque Abel teve a sua vida aprovada, a sua oferta também foi aprovada diante do Senhor. Porque, eu não sei se você entende, mas Deus não está interessado na sua oferta. A sua oferta não vai comunicar nada se a sua vida não respaldar a sua oferta. A oferta não significa nada diante do Senhor se não for acompanhado da sua vida de obediência, se não for acompanhada da sua vida de retidão, de integridade, se não for acompanhada de uma mente renovada pela palavra de Deus, de um corpo que é trazido em sacrifício vivo, santo e agradável ao Senhor. Então, porque a sua vida é aceita diante do Senhor, porque a sua própria vida é uma oferta, aquilo que você oferece também foi aceito. Agora a Bíblia diz que Caim foi rejeitado.
E obviamente que se a vida de Caim foi rejeitada, a sua oferta também não significa nada. A sua oferta comunica algo ao Senhor quando a sua vida comunica primeiro. Então quando a sua vida não comunica, então a sua oferta não tem valor diante do Senhor. E a Bíblia diz que Caim foi assim, de qualquer jeito. Ele sabia que tinha que ofertar assim como Abel, mas ele vai de qualquer jeito, ele oferta de qualquer jeito. E a Bíblia diz que ele foi rejeitado e a sua oferta também. Mas a Bíblia fala que Deus traz uma correção para Caim. Diz, olha, se você proceder bem, é certo que você vai ser aceito. Então, existe uma forma de proceder diante do Senhor. Existe uma forma de se apresentar diante de Deus. Existe uma forma de se achegar a Ele. Existe uma forma de ir diante dEle. E a Bíblia diz qual foi a forma de Abel. A Bíblia diz que foi pela fé que Abel ofereceu o maior sacrifício. Então, havia uma fé envolvida. A fé em quê? Fé em Deus. Quando Caim vai diante de Deus, ele vai naquela displicência, quando ele quer ir, oferecendo o que ele quer oferecer, isso demonstra claramente o comportamento de alguém que não sabe diante de quem está indo. Eu não sei você, mas quando o meu pastor me chama para uma conversa, eu rezo forte. Eu me organizo. Eu organizo o meu discurso, eu fico imaginando o que é que ele vai requerer de mim, o que é que ele vai me perguntar. Eu fico imaginando o que é que eu vou responder diante de tal pergunta, diante daquela, eu nem sei o que é. Mas eu sei ir diante dele. Eu sei ir diante da minha liderança, porque eu sei diante de quem eu estou indo. Eu não vou de qualquer jeito. Então, queridos, o que demonstra claramente é que Abel sabia diante de quem ele estava indo. Ele sabia para quem ele estava oferecendo o sacrifício. Então, ele não vai de qualquer jeito. A conduta de Caim demonstra claramente, ele não sabe diante de quem ele está indo. Caim, ele foi movido por uma informação que ele tinha, por um ensino que ele recebeu, e ele se moveu diante daquela informação como quem está ali batendo carimbo, como quem está ali batendo cartão. Estou fazendo a minha parte, mas não tem reverência. Não sabia diante de quem estava indo. Quando o autor de Hebreus diz, olha, você precisa crer que Ele existe. Se você quer se aproximar de Deus, creia que Ele existe. Saiba como você se apresentar diante dEle. Saiba diante de quem você está indo. Porque se você souber diante de quem você está indo, é fácil viver essa vida de oração que o pastor ministrou aqui. É fácil você então entrar com Deus num lugar em que você fala e Deus fala, e você pode argumentar com Deus, você pode falar com Deus, porque a Bíblia diz que era assim que Deus falava com Moisés, como qualquer um de nós fala a um amigo. Então nós precisamos entender que Deus está aberto para falar conosco como nós falamos com qualquer amigo. Importa que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe. Esse verbo existir fala da pessoa de Deus. A Bíblia mostra, eu vou te levar para lá só para que você possa também me acompanhar. Mas em Êxodo, no capítulo 3, no versículo 13. Êxodo capítulo 3, versículo 13. Velho Testamento, hein, Benjamin? Êxodo. Benjamin gosta, né, do Velho Testamento. Estou fazendo menção para ele. Creia que ele existe. E deixa eu te falar, crer que ele existe não é só você depositar a sua fé na existência de Deus, de que Deus existe. Mas esse verbo existir fala de você não só colocar a tua confiança na existência, né, de que Deus existe, mas a tua confiança em quem Deus é. E aqui está o ponto, a nossa confiança em quem Deus é. Então o verbo existir, o verbo ser, por exemplo, na cultura judaica nunca é utilizada para pessoas. Nunca é utilizado para falar de alguém, você é. Não, esse verbo ser só é usado para a pessoa de Deus. Na cultura judaica, eles usam para pessoas e coisas o verbo estar. E porque a diferença entre o verbo ser e o verbo estar é que estar demonstra a capacidade de mudança. Demonstra a inconstância.
demonstra a vulnerabilidade, aquilo que você pode estar sentindo hoje, talvez não seja o que você vai sentir amanhã. Então, são pessoas e coisas passíveis à mudança. Então, o verbo estar nunca vai ser utilizado para se referir à pessoa de Deus. Apenas o verbo ser. Deus é aquele que é. E aquele que é não muda. Ele é, ele sempre será e ele nunca deixará de ser. Então, o próprio Paulo fala que âncora para a nossa alma é a imutabilidade de Deus. É segurança para nós sabermos que o Deus com o qual nós estamos nos relacionando hoje é o mesmo com o qual você vai se relacionar amanhã. É o mesmo que vai estar aberto para você a qualquer momento. Ele nunca vai mudar porque essa é a sua natureza eterna e imutável. Então, quando Moisés, ele está ali falando com Deus. Deus está levantando Moisés para uma grande missão, que é tirar o povo da escravidão do Egito e conduzir ao deserto e depois conduzir à terra prometida. A Bíblia diz que Moisés, então, diante daquela grande missão, ele se sente incapaz. E ele começa a falar com Deus, ele começa a dizer da sua incapacidade, ele começa a falar das suas fragilidades, das suas limitações. E ele diz: Senhor, manda outro em meu lugar, porque eu sou pesado de boca, pesado de língua, eu não sou eloquente, como é que eu posso ir diante de Faraó? E sem falar do passado de Moisés. Moisés tinha matado o egípcio, estava foragido desde então, morando, à margem da cidade, mas a Bíblia fala que foi a ele que Deus levantou. E ele começa então a falar com o Senhor: olha, eu não tenho condições de ir diante de Faraó, eu não sei como fazer isso, eu não tenho essa capacidade, mas a resposta que Deus dá para ele é: eu irei contigo. Ou seja, não tem nada a ver com você, nem tem nada a ver com a sua habilidade natural, não tem nada a ver com o que você pode me oferecer, com o que você tem. Saiba que eu irei contigo, porque essa missão é minha, não sua. Então Moisés está ali diante do Senhor e ele pergunta: quando o povo perguntar qual o seu nome, o que eu vou dizer para o povo? Então Deus responde para ele. E diz assim no versículo 13: que lhes direi eu? Disse Deus a Moisés: eu sou o que sou. Disse mais: assim dirás aos filhos de Israel: eu sou, me enviou a vós outros. Eu sou o Deus que é. E esse verbo, esse nome de Deus, fala da sua absoluta existência, dessa natureza eterna e imutável de Deus, do Deus que é, do Deus que sempre será e nunca deixará de ser, do Deus que revela a si mesmo. Então, a revelação que nós temos de Deus não é a revelação do mundo, não é o que as pessoas nos ensinam sobre Deus, não, é aquilo que Deus, ele revela dele a nós, é ele mesmo se revelando a nós, é ele mesmo se revelando ao homem. Mas existe essa frase que Deus coloca, eu sou o que sou. Eu te trouxe para cá, para você lembrar que quando nós nos aproximamos de Deus, crendo que ele existe, não é só falando da existência de Deus, mas de quem ele é. Ele diz: eu sou o que sou. Literalmente, isso no hebraico significa: Moisés, diga para o povo que eu serei para ele aquilo que ele precisar que eu seja. Moisés, diga para o povo. Quer saber quem eu sou? Quer saber qual é o meu nome? Diga para o povo que eu serei para ele aquilo que ele precisar que eu seja. Esse verbo fala da natureza eterna e imutável de Deus. Então significa dizer que ele é para mim hoje aquilo que eu precisar que ele seja para mim hoje. Ele será para você amanhã aquilo que você precisar que ele seja para você amanhã. Significa dizer que ele nunca deixará de ser para você aquilo que um dia você precisar que ele seja. Então, quando nós nos aproximamos de Deus, nós precisamos estar plenamente convictos de quem Ele é, de quem Ele se torna para nós. Nós precisamos estar persuadidos de que Ele vai nos ouvir, de que Ele vai nos responder. É essa fé que nós precisamos ter quando nós nos aproximamos de Deus. É esse lugar
falar que nós precisamos estar posicionados na palavra, posicionados naquilo que a palavra de Deus diz a respeito da nossa comunhão com Ele. O pastor falou aqui de Hebreus, eu quero te levar para lá de novo, mas quando Hebreus fala no capítulo 4, no versículo 16, e também depois eu vou com você para Hebreus 10, é essa convicção, é essa certeza que nós precisamos ter ao nos aproximarmos de Deus. Hebreus 4,16, acheguemo-nos, portanto, confiadamente. O que é isso? É se aproximar de Deus crendo, persuadido de quem Ele é. Plenamente convicto de quem Ele é. Confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Em outras palavras, eu me achego sabendo quem Ele é. E porque eu sei quem Ele é, eu não vou de qualquer jeito. Porque se você sabe quem Ele é, você vai de uma outra forma. Você tem uma outra postura, você tem uma outra forma de se apresentar. Então você vai com confiança, você se achega com confiança, sabendo o que você está indo fazer, sabendo qual é a sua demanda e sabendo que Ele é aquele que vai te dar socorro, porque Ele é o teu socorro, Ele é a tua ajuda para qualquer ocasião. Hebreus 10, no versículo 19 diz, tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus. Então um caminho já foi feito, é um caminho de sangue. Esse caminho está pavimentado pelo sangue do Cordeiro. Então você anda por esse caminho, você passa por esse caminho. De que forma? Intrépido, ousado. Você se aproxima com sincero coração, inteira certeza de fé. Então isso está falando de você se aproximar, de você se achegar. E como é que a gente se achega? Plenamente convicto. Nos aproximando dele com sincero coração e inteira certeza de fé. É o que está em Hebreus 10, versículo 22. Creia que ele existe, que ele se torna galardoador. A confiança que nós temos em quem Deus é. A confiança de que quando nós oramos, Ele nos ouve. E se Ele nos ouve, Ele nos responde. E se Ele nos responde, significa dizer que não estamos frustrados, que não seremos frustrados, mas teremos de Deus a resposta. Eu sou o que sou. Eu serei para Ele aquilo que Ele precisar que eu seja. Então, querido, se você vai diante de Deus sabendo quem Deus é, você sabe que você não vai voltar frustrado. Você sabe que você não vai voltar de qualquer jeito. Você sabe que você não vai voltar sem resposta. E não é interessante porque ontem eu citei de alguns feitos grandiosos que os filhos de Israel puderam contemplar com os seus olhos. Porque no lugar mais improvável, Deus se levantou como governador e sustentador de Israel. Foi no deserto, queridos, no deserto. Quando a situação era mais improvável, a Bíblia diz que eles comiam maná fresco do céu todos os dias. Como é que no deserto você come comida fresca todos os dias? A Bíblia diz que foi lá no deserto onde eles foram supridos, onde eles foram providos. Foi no deserto que as suas sandálias não se desgastavam. 40 anos no deserto, as sandálias não se desgastavam. As roupas não se rasgavam, não envelheciam. O que era isso? Era Deus sendo para eles aquilo que eles estavam precisando. Então Deus foi o maná que desceu dos céus. Deus foi as cordonizes que desceu nos céus. Deus lhe serviu de sapato, Deus lhe serviu de roupa. O que era aquela coluna de nuvem que guiava o povo pelo deserto? O que era aquela coluna de fogo que guiava o povo pelo deserto, senão a presença de Deus, conduzindo o povo, protegendo, guiando, guardando o povo? Nas situações mais improváveis, Deus era para Israel aquilo que eles precisavam. Deus não é diferente hoje.
Ele continua sendo para nós aquilo que nós precisamos que Ele seja. Ele continua sendo o mesmo. Ele não muda, então Ele continua sendo a nossa provisão. Ele é a nossa provisão hoje, Ele é a nossa provisão amanhã. Ele nunca deixará de ser a nossa provisão, porque isso é Deus, essa é a sua natureza. Jeová Jireh é aquele que proveu e vai prover de novo. Jeová Rafa é aquele que curou e vai curar de novo. Jeová Raá é aquele que nos conduz a pastos verdejantes e sempre vai nos conduzir. Ele é o nosso socorro, Ele é a nossa proteção, Ele é o nosso escudo. 1000 cairão ao meu lado, 10.000 à minha direita, eu não serei atingido. Aleluia. Aleluia. A Bíblia diz que na 9ª praga veio densas trevas sobre a terra do Egito. E entenda, a Bíblia fala que as trevas eram tão densas, mas tão densas que se podia apalpar. E por 3 dias eles ficaram sentados. E diz que um não conseguia olhar o outro, um não conseguia ver o outro. Mas a Bíblia diz que enquanto havia trevas, densas trevas sobre o Egito, havia luz nas habitações de Israel. Havia luz nas habitações de Israel. Eu não sei você, Cris, mas nós estamos em meio a densas trevas. Eu não sei como é que você está olhando as coisas que estão acontecendo, mas elas não estão normais. Trevas estão operando, mas a Bíblia diz que havia luz nas habitações de Israel. E se havia luz nas habitações de Israel, há luz nas habitações dos crentes. Então você pode estar no meio de ímpios, você pode viver numa casa cheia de ímpios, a sua família pode ser ímpia, mas porque você está lá, a luz está brilhando no meio da sua tenda, no meio da sua casa, porque aquele que acendeu a luz das habitações de Israel, ele continua acendendo, porque é a sua natureza, ele não muda. Então, nas situações mais improváveis, Ele será para nós aquilo que nós precisarmos que Ele seja. Então, quando nós nos aproximamos dEle, nós nos aproximando, não só sabendo da existência, mas crendo quem Ele é. Diante de quem você está indo, queridos. Porque diante de quem, quando você tem essa consciência de que você está indo diante de Deus e sabe quem Deus é, você não vai de qualquer jeito. Você vai se organizar, você vai se aprumar, você vai tirar a incredulidade da sua boca, você vai se apresentar diante de Deus com a sua palavra, porque você não quer errar diante dele, você não quer orar fora da vontade dele, então você vai sabendo quem ele é. Então você não vai de qualquer jeito. Salmos no capítulo 5, versículo 3. Salmo no capítulo 5, no versículo 3, diz assim: de manhã, Senhor, ouves a minha voz. De manhã te apresento a minha oração e fico esperando. De manhã ouves a minha voz. E de manhã te apresento a minha oração e fico esperando. Davi não está tratando da hora que você vai orar. Amém? Davi não estava falando disso. Qual é a hora de orar? Então agora a gente vai orar de manhã? Não, Davi, a gente já sabe que a gente já passou disso, né? A gente já sabe. É no Espírito. Então não tem horário. Todo horário é horário. Toda hora é hora. Paulo fala para você orar incessantemente. Como que a gente ora incessantemente? Se a gente trabalha, se a gente faz tantas coisas. Porque é no Espírito. Porque é no Espírito. Então é a todo momento, é a qualquer hora. Mas ele fala de algo aqui que é importante, porque não está se tratando de definir um horário do dia, mas de fazer Deus a primeira e a única opção dele. De manhã o Senhor ouve a minha voz. É de manhã que eu te apresento a minha oração. Eu acho que todo mundo aqui já viu algum cachorro de rua.
Ele vai batendo de porta em porta, né? Tocando a campainha. Ele bate de porta em porta. Ele fica naquela expectativa de alguém, de repente, dar comida, de alguém abrir a porta. Então, ele vai remexendo um saco de lixo aqui, um saco de lixo ali. Ele vai comendo uma migalha aqui, uma migalha ali, mas ele está ali, ao Deus dará, fustigado pela fome, pelo frio, esperando que alguém, em algum momento, faça-lhe um bem. Mas sabe, queridos, Deus não nos fez para andarmos assim. Eu não sou um cachorro sem dono. Você também não é um cachorro sem dono. A gente não fica batendo de porta em porta. A gente não fica tendo expectativa apenas um no outro, esperando um do outro. É disso que Davi está falando, de você fazer Deus a sua primeira e única opção. O que acontece, queridos, é que no momento da necessidade, nas situações mais difíceis, a gente vai batendo na porta de um e de outro, a gente procura o pastor, a gente procura a nossa liderança, a gente liga para o pai, a gente liga para a mãe, a gente liga para o irmão, esperando que alguém faça alguma coisa por nós, que alguém resolva a nossa vida. E deixa eu te falar, nós somos corpo. Tá tudo bem ajudarmos uns aos outros. Tá tudo bem sermos ajudados. Tá tudo bem você recorrer a alguém, você recorrer ao seu pastor. Não é disso que eu estou falando. A nossa aliança com Deus nos faz estar em aliança uns com os outros. Isso tá tudo bem. Não há problema com isso. O que Davi está colocando aqui é de fazer Deus a sua primeira e única opção. Deus sendo a primeira, é Ele quem vai ouvir a minha voz primeiro. É de manhã que o Senhor ouve a minha voz, é de manhã que eu entrego a minha oração a Ele. Porque muitas vezes a gente fica na expectativa de que o outro faça por nós. Não, o pastor vai saber o que fazer. O pastor vai resolver aqui o meu problema. Não, o irmãozinho vai resolver. Ele falou que ia orar comigo, ele vai crer comigo. Então você fica batendo de porta em porta. Você liga para um, você liga para o outro, você liga para o pastor, liga para a esposa do pastor e ninguém consegue te resolver. Aí depois, quando ninguém consegue resolver o teu pleito, aí você se lembra. Eu acho que eu vou orar. Eu acho que eu vou colocar isso diante de Deus. Não, Deus é a primeira opção. Ele é a primeira opção. Você pode procurar uma ajuda natural. Você pode pedir a ajuda do pastor. Você pode pedir a ajuda do irmão. Você pode colocar a tua fé no teu irmão. Ele pode até te ajudar. Ele pode até resolver aquele teu problema. Mas quando você procura isso de forma natural, queridos, é bem provável que depois aquele que te ajudou um dia vai te expor também. É bem provável que aquele que te ajudou um dia também possa lançar isso sobre você, jogar isso na sua cara, porque isso é o meio natural como você está fazendo. Mas quando você entrega tudo a Deus, é Deus quem vai mover as peças. É Deus quem vai levantar a pessoa certa para te ajudar. É Deus que vai levantar a pessoa certa para crer juntamente com você. É Deus que vai mover o que precisa mover, porque quando é Deus movendo, você não será exposto. Quando é Deus movendo, nunca ninguém vai jogar na sua cara, porque é Deus fazendo. Então você pode fazer de conta própria, mas você pode deixar Deus fazer. E como é que a gente deixa Deus fazer? Entregando a Ele, buscando a Ele, fazendo dele a nossa primeira opção, fazendo dele a nossa única opção. Agora Ele vai usar o pastor para te abençoar, Ele vai usar os irmãos da igreja, Ele vai usar pessoas que você nem conhece, mas é Deus fazendo, é Deus usando, é Deus operando. Não é você na sua própria força, buscando aqueles que você acha que tem condição de te ajudar. Não, crer que Deus existe é você se aproximar dele, persuadido de que Ele é capaz de te ajudar e que Ele vai fazer aquilo que é necessário para te alcançar. Ele vai fazer aquilo que é necessário para te abençoar, para dar a você a resposta que você precisa. Deus fazendo, Deus operando. Davi estava tão convicto que ele dizia: é de manhã. Ele ouve a minha voz, eu entrego a Ele a minha oração e eu fico esperando. Porque ficar esperando é uma posição de fé. Ficar esperando é aquele que sabe, se eu orei, Ele me ouviu e Ele vai me responder. E se Ele vai me responder, eu vou ficar esperando. Eu vou ficar vigilante, porque a qualquer momento vai vir uma sinalização dos céus. A qualquer momento uma palavra vai ser liberada.
Então você pode até estar orando no seu quarto, mas você não tem que ficar lá esperando, porque não é nada físico. Não, você orou, então você sabe, em algum momento, em alguma hora do dia, vai vir uma sinalização, vai vir uma resposta, vai vir uma instrução no meu espírito. Eu fico vigilante, eu fico de sentinela, porque eu orei, eu sei diante de quem eu fui, eu sei que ele vai responder. Não foi isso que Abacuque também disse no capítulo 2, no versículo 1? Abacuque 2, no versículo 1. Abacuque 2, no versículo 1. Por-me-ei na minha torre de vigia. Então vê, é uma atitude sua, é uma atitude minha. Eu me coloco na torre de vigia. Colocar-me-ei sobre a fortaleza e vigiarei para ver se Deus me dirá alguma coisa. É isso que está escrito? Se Deus me dirá? Não. Eu vigiarei para ver o que Deus me dirá. Porque Deus dirá. Porque Deus se revelará. Porque Ele é galardoador daqueles que o buscam. Então ele se coloca nessa torre de vigia, ele se coloca nessa fortaleza e ele fica vigiando para ver o que Deus me dirá e que resposta eu terei à minha queixa. Plenamente convicto de que se eu orar, ele vai me dizer algo. Se eu orar, ele vai ter uma resposta. Se eu orar, então ele não é se ele vai, não, é o que ele me dirá como resposta. É o que ele vai falar. Queridos, Deus, ele está pronto para se revelar. Deus está pronto para se manifestar. Deus está pronto para intervir. Deus está pronto para atuar. Deus está pronto para fazer. O que é que Ele quer? Um posicionamento de fé. O que é que Ele quer? Que você se coloque nesse lugar de vigia, nessa torre de vigia. O que Ele quer? Que você espere, que você busque, que você esteja plenamente convicto de que Ele é, sempre será e Ele nunca deixará de ser. Então eu tenho um dono, eu tenho um pai, eu tenho alguém que supre por mim, eu tenho alguém que age por mim, eu tenho alguém que opera por mim. O que é que eu tenho que fazer? Ele tem que ouvir a minha voz. Ei, Deus precisa ouvir a tua voz. Agora não é porque Ele precisa, é porque você precisa que Ele ouça a tua voz. Tila mencionou ontem dos filhos de Israel que estavam na escravidão do Egito, clamando debaixo daquela escravidão. E aquele clamor, a Bíblia diz que subiu aos céus. Porque deixa eu te falar, o clamor sobe aos céus. Amém? E Deus, ele não está alheio a isso. Deus, ele não está indiferente ao clamor. Mas é interessante, queridos, porque quando a Bíblia fala que os filhos de Israel clamaram ao Senhor e que Deus ouviu o clamor, a Bíblia também fala que Deus, ele se lembrou da aliança que ele tinha com Abraão, Isaque e Jacó. E no texto, eu não tinha menção, de falar do texto, mas deixa eu pegar aqui a sua Bíblia, por favor. É interessante, eu vou só localizar aqui o texto, vou pedir para a Shira localizar. É em Êxodo capítulo 2, no versículo 3, eu acredito. Eu quero que você veja algo, que está dito nesse texto, porque ele é extremamente importante para nós. Êxodo no capítulo 2. Êxodo 3:7. O pastor achou. Olha o que está escrito, Êxodo 3:7. Disse o Senhor:
Certamente vi a aflição do meu povo que está no Egito e ouvi o seu clamor por causa dos seus exaltores. Conheço-lhe o sofrimento, por isso decidi, a fim de livrá-los das mãos do egípcio e para fazê-los subir daquela terra a uma terra boa e ampla, terra que mana leite e mel. Deixa eu te falar uma coisa. A Bíblia fala que esse clamor, Deus ouviu. Deus ouviu o clamor do seu povo. Mas a Bíblia diz que quando Deus ouve esse clamor, Ele se lembra da aliança que Ele tinha com Abraão, Isaque e Jacó. E quando Ele se lembra dessa aliança, Ele muda a história do povo. Então deixa eu te falar uma coisa, o clamor sobe a Deus. Deus Ele não está indiferente ao choro. Deus não está indiferente ao sofrimento do homem. Deus não está indiferente às suas lágrimas. Deus não está indiferente ao seu choro, entende? Mas o que move Deus não é o choro. O que move Deus não são as lágrimas. O que move Deus é a aliança. Ele ouve o clamor do povo, mas ele se lembra da aliança. E quando ele se lembra da aliança, ele muda a história do povo. Você entende? Porque a aliança tem a ver com a promessa. Aquilo que está escrito nunca vai ser negociado. A aliança fala de promessa, a aliança fala daquilo que Deus liberou sobre as nossas vidas. E aquilo que Deus liberou sobre as nossas vidas, as promessas que foram feitas, Deus, Ele vai cumprir. Então, quando ele ouve o clamor, ele se lembra da aliança e ele sabe, eu estou aliançado, eu estou comprometido com cada promessa que eu liberei sobre esse povo. Então, por causa da aliança, Deus ele vai libertar o povo da escravidão do Egito. Agora, se naquela época Deus ele se lembrou de uma aliança do passado, hoje, queridos, quando você ora, quando você coloca-se diante de Deus, quando você vai diante dele, Deus não tem mais a necessidade de se lembrar de uma aliança do passado. Ele não tem necessidade de se lembrar da aliança que ele fez com Abraão, com Isaque, com Jacó, porque ele tem uma aliança com você. Então ele se lembra da aliança que ele tem com você em Cristo Jesus. E essa é a garantia de que toda a promessa de Deus, ela se cumpre em nossa vida. Essa é a garantia de que quando nós oramos a palavra de Deus, ela se cumpre em nossas vidas. Então Deus ele não precisa mais se lembrar de uma aliança do passado, porque Ele tem uma aliança com você. Essa aliança é a garantia de que quando nós colocamos a palavra de Deus na nossa boca, quando nós entregamos a palavra de Deus a Ele, Ele é aquele que vai cumprir aquilo que disse. A gente viu ontem que você é um altar diante do Senhor e que existe sangue sobre esse altar e é o sangue do Cordeiro. Esse altar foi comprado com preço, um alto preço. Então você é um altar, existe sangue sobre esse altar. Você foi lavado pelo sangue, você está banhado pelo sangue. O sangue do Cordeiro foi aspergido sobre você. Então sim, toda a palavra que sai da sua boca é a palavra de Deus retornando para Ele. Se no Velho Testamento os umbrais das portas foram aspergidos com sangue, e a Bíblia diz que por causa do sangue nos umbrais, sangue de animais, a morte não pôde operar nas habitações de Israel. O destruidor não pôde entrar naquelas tendas por causa do sangue do Cordeiro. O destruidor também não pode chegar à sua casa. O destruidor não pode roubar aquilo que foi plantado em você. O destruidor não pode tirar as sementes da palavra que já foram lançadas. Agora, Paulo diz assim para nós, quantas são as promessas de Deus? Porque a gente está falando de oração, a gente está falando de colocar a palavra de Deus diante dele. Você coloca a palavra de Deus na sua boca e você ora a palavra de Deus. A Valnice Milhomes, eu vi uma postagem dela ultimamente e ela colocou uma postagem que dizia assim, quando você ora a palavra de Deus, você já está tocando na resposta. Quando você ora a palavra de Deus, você já está vislumbrando a resposta. Fica fácil você entender o que João 16, 24 diz. Porque João 16, 20
versículo 24, né? Capítulo 16, versículo 24, diz assim: até agora nada tem despedido em meu nome. João 16, 24. Até agora nada tem despendido em meu nome. Pedi e recebereis, para que a vossa alegria seja completa. Para que a vossa alegria seja completa. Então, queridos, Deus quer que a sua alegria seja completa. É Deus quem quer. Ele sempre vai querer, Ele nunca vai deixar de querer que a sua alegria seja completa. Então Ele diz: eu quero que a sua alegria seja completa. Então peça. Aí a gente pensa assim, a gente pede, é a nossa parte. E receber é a parte de Deus dar. Não, não é assim. É a nossa parte pedir e é a nossa parte também receber. É nossa parte pedir, mas é nossa parte também receber. Não é a gente pedindo e Deus dando, não, é a gente pedindo e a gente recebendo. Porque esse verbo receber, no original, significa pegar com a mão, agarrar, pegar o que me pertence. Porque quando nós pedimos aquilo que está na palavra de Deus, queridos, a palavra foi estabelecida para você. A palavra foi estabelecida para que você pudesse andar nela, para que você pudesse usufruir sobre tudo aquilo que ela fala. Você é aquilo que ela diz que você é, você tem aquilo que ela diz que você tem, você pode aquilo que ela diz que você pode. Então, receber, pegar com a mão, agarrar, pegar o que me pertence. Então, quando você ora a palavra de Deus, você coloca a palavra de Deus na sua boca, você entrega essa palavra, você ora a palavra e você pega, você recebe, você está tocando a resposta. E Paulo diz assim: quantas são as promessas de Deus para a sua vida? Quantas são? Então, ele está pedindo para você contar. Quantas são as promessas de Deus? Existem tantas promessas de Deus na sua palavra. Existem tantas promessas que Deus te fez no seu lugar de oração, no seu quartinho de oração. Existem as promessas que estão na Bíblia, existem promessas que Deus te fez a respeito do chamado, a respeito daquilo que você vai fazer, dos lugares por onde você vai. Então, quantas são as promessas? Porque ele diz: tantas quantas forem essas promessas, tantas você já tem nele o sim e o amém. Então você já tem a concordância de Deus. Quando você ora, você já tem a concordância de Deus. Você já tem nele o sim e o amém. Essa palavra amém é um acróstico. Isso não é um palavrão, né? Acróstico. Mas acróstico é aquela composição. Quando você era adolescente, talvez você tenha visto isso. É aquela composição, né? Aquele verso, aquele poema que você coloca, né, o nome de alguém, sai escrevendo, né, nas frases. E aí você coloca o nome dela em negrito e para cada palavra tem uma frase, tem um verso. O acróstico também pode ser de uma frase. Então você pega, escreve uma frase e as iniciais de cada palavra geram um nome, dá origem ao nome. E a palavra amém vem de uma frase. Essa palavra amém que comumente a gente diz, né? Amém, assim seja. Esse é um significado de amém, mas o amém vem de uma frase que no hebraico significa a frase, né, no hebraico é El Melech Nema. El Melech Nema, que significa Deus, o Rei, é fiel. Deus, o Rei, é fiel. Então, quando Paulo diz assim, olha, quantas são as promessas de Deus para a sua vida? Porque quantas forem, tantas você terá nele o sim e o Deus que é fiel para cumprir o que disse. Ele é fiel para cumprir o que disse. Ele é fiel para cumprir o que disse. Então você está tocando na resposta quando você ora a palavra de Deus. Quando você coloca a palavra de Deus na sua boca, você está dando a Deus a resposta que você precisa. Então você ora e você toca na resposta. Você ora e você contempla a resposta. Você ora e você agarra a resposta.
Então, quando a gente vai diante de Deus, sabendo quem Ele é, sabendo da sua palavra, sabendo qual é o posicionamento dEle, Cris, você ora de uma plataforma diferente. Você não ora como alguém que está mendigando, você ora sabendo que você vai receber, porque Ele quer que a sua alegria seja completa. Você ora sabendo que vai ter respostas de Deus. Você ora sabendo que você não vai voltar fracassado daquele momento de oração. Não, você ora porque você sabe que é ali que você está guerreando. É ali que você está combatendo, é ali que você está pleiteando e é ali que Deus vai se revelar para você. É ali que Deus vai se manifestar e Ele vai te dar respostas de oração. Deus, Ele tem interesse. Deus, Ele tem interesse que a sua alegria seja completa. Ele tem interesse que você esteja animado. Deus não quer filho desanimado, queridos. Filho desanimado fica rebelde. Filho desanimado é desobediente. Filho desanimado não tem ânimo para fazer nada, não serve direito. Mas um filho animado é aquele que honra pai e mãe. Filho animado é aquele que está pronto para fazer. Então Deus, Ele quer te ver animado. Deus, Ele quer que a tua alegria seja completa para que você sirva fielmente, para que você seja animado mesmo. Então você ora de uma plataforma diferente. Você não ora mendigando, você não ora para ver se a porta vai ser aberta. Você não está orando como se você estivesse remexendo um saco de lixo para ver se vai encontrar migalha. Não, você ora numa plataforma de autoridade, sabendo que Deus te constituiu filho. E quando você entra na casa do Pai, você entra e você tem acesso. Você entra e pega aquilo que você precisa. Você entra e você faz a festa com Ele. Você se senta à mesa com Ele. Você tem um lugar de intimidade. Então é diferente quando você ora sabendo que você está entrando na casa do seu Pai. Então você ora com ousadia, você chega chegando. Você não chega batendo na porta, você não chega apitando a campainha esperando que alguém abra. Não, você já chega. Você tem a chave, você abre a porta, você entra e você começa a usufruir de tudo aquilo que Ele tem para você, porque Ele tem. E Ele não está segurando essas coisas. Ele está pronto para dar essas coisas. Você pode ficar em pé? Grupo de louvor. Aleluia, aleluia. A Bíblia diz que a oração do justo pode muito. Fala para a pessoa que está do seu lado. Diz assim: você é justo. E eu tenho algo para te dizer. Que a tua oração pode muito em seus efeitos. Sabe o que é que isso significa, queridos? Que quando um crente ora, ele ora de forma eficaz. Ele ora de forma produtiva, mas o pode muito potencializa esse poder. Existe um poder que é liberado quando você ora. Existe um poder que se manifesta quando você ora. Existe um poder que se manifesta através de feitos e resultados extraordinários. Então, enquanto o crente ora, agora, você não está sozinho aqui. Não vai ter um crente apenas aqui orando. Existe aqui crentes orando. Existem justos orando. Se a oração de um justo pode muito, eu te pergunto, e a oração de justos? De um ajuntamento como esse? Existem resultados extraordinários. Resultados extraordinários. Sabe por que nós vamos orar, Magliana? A gente vai se consertar diante do Senhor, queridos. A gente vai se consertar diante dEle. A gente vai dizer para Ele: Senhor, eu nunca mais vou diante do Senhor de qualquer forma. Eu nunca vou mais me apresentar do Senhor de qualquer forma. A Bíblia diz que Jesus no Getsemane, Ele não estava bem. A Bíblia diz que Ele estava tomado de grande pavor, de grande angústia. Ele estava prestes a ser entregue à morte. Ele seria separado do Pai, coisa que nunca havia acontecido. Ele estava ali pronto para morrer a nossa morte. Estava em estado de agonia. Estava tomado de pavor e medo. Jesus, sim, Jesus.
tomado de pavor e medo, estado de agonia. Mas a Bíblia diz que quanto mais ele estava em estado de agonia, muito mais ele orava. Porque ele estava entregando as suas orações a quem podia livrá-lo da morte. Ele não procurou discípulos. Ele não levantou uma multidão a seu favor, não. Ele entregou as suas orações àquele que podia livrá-lo da morte. Então nós sabemos a quem nós devemos ir. Nós sabemos a quem entregar as nossas orações. E nós não vamos mais diante dele de qualquer jeito. Nós não vamos mais de qualquer jeito. Essa convicção de que a nossa oração não foi ouvida chegou ao fim hoje. Não existe isso de oração não ser ouvida. Não existe isso de oração não passar do teto. Quando um crente ora, quando um justo ora, a oração vai chegar no trono da graça. A oração vai chegar no trono da graça. A oração vai chegar no trono da graça e haverá socorro, haverá socorro, haverá resposta. Ora brache kedere levra mama passe kedere levra mama sheke. Oh, ramache kedere levra mama mama seke. Oh, rambrache kedere levra mama mama se kedere levra mama sheke. Eu quero fazer um convite para você, queridos. É um convite corajoso. É um convite corajoso. Mas aqui é um momento apropriado para que aquilo que precisa ser quebrado seja quebrado mesmo. E você suba de nível na sua vida de oração. Você estava naquele pensamento. Eu não tenho uma vida eficaz de oração. Eu não estou tendo uma vida como eu deveria ter. Eu não estou indo diante dele da forma como eu deveria. Está tudo errado. Eu reconheço que está tudo errado, mas a partir de agora vai estar tudo certo. Então, queridos, esse é um tempo de nós resetar tudo e começar tudo de novo. É o tempo de nós nos reposicionarmos diante de Deus. De dizer, Senhor, eu estava fazendo errado. Eu estava indo do meu jeito. Eu estava fazendo da minha forma, mas eu não quero mais fazer do meu jeito, nem da minha forma mais. Eu quero fazer do seu jeito. Porque Ele falou, se você proceder bem, é certo que você vai ser aceito. É certo que a sua oração vai ser respondida. É certo que você vai ter sucesso na sua vida de oração. Então, se você é essa pessoa que sabe que precisa começar de novo, que precisa começar da forma certa, eu quero te chamar para você vir aqui na frente. Eu quero te chamar para você ser corajoso mesmo. Senhor, eu quero começar de novo. Eu quero começar do zero. Eu quero proceder bem. Eu quero proceder bem. Eu quero proceder bem. Todas as vezes que eu for diante do Senhor, eu quero ir sabendo diante de quem que eu estou indo. Eu quero estar plenamente convicto de que o Senhor é, de que o Senhor é. Ora brache kedere lebrasse kedere se kadara labrache ke. Ora masse kedere lebra bababa se kedere lebrache kedere lebra mama mama que. Oh, ramache kedere lebrasse que. Queridos, esse é um voto que você está fazendo ao Senhor. Você não quer permanecer do mesmo jeito. Você não quer permanecer com essa mesma vida de oração que você estava tendo. Você não quer ser aquele que vai orar para simplesmente cumprir algo formal, porque todo crente ora, então eu oro. Não, eu não quero mais. Você está dizendo isso. Quando você chegou aqui, você está dizendo ao Senhor, eu não quero mais que seja da mesma forma. Eu não quero mais ter uma vida medíocre de oração. Eu não quero mais estar longe desse lugar de comunhão e de intimidade. Porque, queridos, enquanto você não se dar a esse lugar de comunhão e intimidade, você está se movendo apenas com base em informações. Mas é no lugar de intimidade que você conhece Deus, que você tem experiências com Deus. É nesse lugar de intimidade que você vai receber de Deus as respostas. Então esse é o lugar em que você se compromete com Ele. Esse é o lugar onde você entrega a sua oração para Ele. Esse é o lugar onde você se consagra. Esse não é o lugar
onde você está para receber, mas você está aqui porque você veio dar a Ele. O que eu vim dar a Ele? Você veio se consagrar a Ele. Você veio se consagrar para uma vida de oração, para uma vida de comunhão, para uma vida de intimidade, para ter experiências com Deus nesse lugar de oração, para receber de Deus as respostas. Você não quer intermediário. Ei, você está aqui porque você não quer intermediário. Você não quer depender do irmão que ora na igreja. Você não quer ser dependente da irmãzinha que ora na igreja, não. Ei, você está aqui porque você quer crescer nesse lugar de adoração, de intimidade. Vocês poderiam cantar aquela música que vocês cantaram ontem? Tu és digno de tudo. Sabe, queridos, o bom lugar para começar é você reverenciar Deus. É você olhar para você mesmo. E você entender que o que você carrega é poderoso demais. Você carrega a presença de Deus. Ele te fez um altar. Você não vai ter que se esforçar para ser um altar, porque você já é um altar. Ei, você não tem que se esforçar. Vocês estão aqui. E deixa eu te dizer a grande coisa. Você não tem que fazer nada. Ele já fez. Você só tem que aceitar o que Ele já fez. Você só tem que aceitar aquilo que você é. Você é um altar de oração. Você é um altar de intercessão. Você carrega a presença de Deus dentro de você. E a gente começa reverenciando Deus. A gente começa reverenciando essa presença que nós carregamos. A gente começa reverenciando aquilo que está dentro de nós. Valorizando o que está dentro de nós. Porque você não precisa que ninguém faça por você. Porque Ele já fez. Então esse é o lugar, queridos, de você exaltar ao Senhor, de você se dar a Ele, de você se consagrar a Ele, e de você dizer a Ele, Senhor, não vai ser mais da mesma forma, daqui por diante não será mais da mesma forma. Esse lugar que eu estou encontrando, eu nunca mais vou sair dele. Esse lugar da presença, esse lugar onde eu posso me mover com ousadia, com intrepidez. Esse lugar onde eu posso me achegar a Ti. Esse lugar onde eu posso me prostrar diante de Ti. Esse é o lugar de onde eu não vou mais sair. Eu não sairei mais desse lugar. Esse é o meu lugar, essa é a minha porção. A Tua presença em mim é a minha porção. E eu não me apartarei dela. Eu não desprezarei ela. Porque quando você se levanta de manhã, querido, sabendo quem está dentro de você, você não acorda da mesma forma, você não anda da mesma forma. Então se consagre. Eu queria chamar o pastor aqui, Shirla. A gente quer orar, mas a gente quer que você se consagre. Que você reconheça, que você exalte ao Senhor. E querido, seja livre. Você pode se sentar, você pode se prostrar diante do Senhor. Você que não veio aqui na frente, seja livre também. Se mova nesse lugar, se consagre a Ele. Reverencie essa presença. Ele será para você hoje aquilo que você precisar que Ele seja. Ele será para você agora mesmo aquilo que você precisar que Ele seja agora mesmo. Ele é o teu galardão, Ele é a tua provisão, Ele é o teu sustento, Ele é a tua cura. Ele é a tua cura, seja curado, receba a sua cura agora mesmo. Receba a cura para a sua dor, receba a cura para a sua coluna, receba a cura para qualquer enfermidade, porque o seu corpo se alinha ao propósito, o seu corpo se alinha ao propósito. Você é um altar de adoração, você é um altar de oração, então o seu corpo se alinha ao
agora mesmo. Então se consagre. Eu queria chamar o pastor aqui, Shirla. A gente quer orar, mas a gente quer que você se consagre. Que você reconheça, que você exalte ao Senhor. E querido, seja livre. Você pode se sentar, você pode se prostrar diante do Senhor. Você que não veio aqui na frente, seja livre também. Se mova nesse lugar, se consagre a Ele. Reverencie essa presença. Ele será para você hoje aquilo que você precisar que Ele seja. Ele será para você agora mesmo aquilo que você precisar que Ele seja agora mesmo. Ele é o teu galardão, Ele é a tua provisão, Ele é o teu sustento, Ele é a tua cura. Ele é a tua cura, seja curado, receba a sua cura agora mesmo. Receba a cura para a sua dor, receba a cura para a sua coluna, receba a cura para qualquer enfermidade, porque o seu corpo se alinha ao propósito, o seu corpo se alinha ao propósito. Você é um altar de adoração, você é um altar de oração, então o seu corpo se alinha ao propósito agora